Saudações rubro-negras flageniais! Que domingo histórico! O Flamengo venceu o Juventude fora de casa. Depois de 28 anos, se isolou na liderança do Brasileirão e já vira a chave para a Libertadores. Arrascaeta, decisivo, Emerson Royal, olha aí! Nunca critiquei, marcando o primeiro gol com manto e bastidores quentes de Pedro, Felipe Luiz Rossi, muito mais. Segura porque o vídeo de hoje tá imperdível, mas antes de tudo, meu querido, curta, comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante você dar o like para fortalecer o canal e se inscreve lá. Dá essa moral, meu querido. O Flamengo segue imparável. Neste domingo, o time de Felipe Luiz fez história em Caxias do Sul. Venceu o Juventude por 2-0 no Alfredo Jaconi e encerrou um tabu de 28 anos. Mas nesses 28 anos, né, pessoal, foram 13 partidas, né? O Juventude ficou muito tempo fora da primeira elite do futebol brasileiro, né? Sem vitórias lá dentro. Mais do que isso, chegou a 50 pontos e abriu 4 de vantagem sobre o Palmeiras, se isolando na liderança do Brasileirão. E o jogo foi com cara de time campeão. A Arrascaeta mais uma vez foi decisivo. O Uruguai marcou de cabeça e foi o primeiro gol, né? Chegando a 13 no Brasileirão e 18 na temporada, igualando sua marca mais artilheira da carreira, mas com 9 jogos a menos, pessoal. No total já foi 31 participações diretas em gols só em 2025. Ele vive uma fase absurda, sendo o cérebro, né? E o coração desse Flamengo. O segundo gol saiu dos pés de Carrascal. Olha ele aí, pessoal. Carrascal, sim, que cruzou na medida para Emerson Royal fazer o primeiro dele com o manto. O lateral, que fez uma boa partida, né, pessoal? Ainda falta aquela confiança, né? A gente já comentou sobre isso. O jogador está se adaptando ainda, mas agora também deixou a marca ofensiva dele, né? Esperamos que com esse gol ele tenha mais confiança, né? Que, ao meu ver, ainda existe ali um pouco de insegurança, mas em vez em quando ele ainda dá aqueles vacilos, ele dá aqueles mole, né? Vamos falar o português claro, ele dá aquele mole, mas ele fez uma boa partida esse jogo e realmente tá subindo. Acredito que ele vá se desenvolver mais. O forte dele é jogar como ala, né? Então, vamos ver, vamos esperar um pouquinho mais aí, mas acredito que ele vai dar conta do recado, né? E detalhe, né? O gol veio de uma jogada ensaiada, né? Que ele já vinha pedindo durante a semana, né? Carrascal entrou muito bem também, uma técnica bem apurada do Carrascal. Foi a melhor entrada dele, né, no time. Tem tido poucas chances, né? E a gente tem que falar, muito poucas chances. Acredito que ele tem jogos aí que ele poderia entrar um pouco mais cedo, né? O jogo não foi fácil, né? O Juventude se fechou lá atrás com 2 linhas muito compactas, apostando só em transições e bolas longas. Mas o Flamengo mostrou maturidade, paciência em um arsenal ofensivo variado, provando, né, que sabe lidar até com retranca pesada. Aí eu discordo um pouco, mas tudo bem. Samuel Lino quase abriu o placar, né, em jogada individual. A Arrascaeta carimbou o travessão em falta perfeita. Perfeita também não foi, que se fosse perfeita tinha feito o gol, mas é um bom presságio. É um bom presságio. A gente precisa de um jogador, né, para definir essas faltas pra gente, né? A gente já teve Júnior, já teve Zico, já teve Pet, grandes batedores de falta, e a gente já faz anos que não tem um que preste, que chegue lá, a gente coloca e fala assim, ó, meio gol. A gente não tem. Então, tomara que o Arrascaeta também segure essa posição como camisa 10 de
cobrador de falta efetivo para o Flamengo. E Rossi, né, só trabalhou em um lance anulado por impedimento, no mais, domínio absoluto. Pessoal, eu tenho aqui minhas convicções, tá? E não abro mão delas. Acho que o Flamengo jogou já pensando no confronto com o Estudiantes na quinta-feira. Mais uma vez, o time se acomodou com a vantagem mínima e só foi fazer o segundo gol aos 42 do segundo tempo. O Luiz Araújo esteve muito mal em uma jogada clara. Ele deixou de passar a bola para o Arrascaeta, que estava sozinho, né? E esse tipo de atitude complica o jogo, porque naquela altura o Flamengo ainda vencia por um gol de diferença apenas. O Arrascaeta ficou puto da vida, com razão. Parecia que o Luiz Araújo estava em outra sintonia, não parecia aquele jogador da primeiro semestre, né? Tava meio estranho, não sei o que aconteceu, né? Talvez seja só um jogo aí, né? Uma fase ruim. Tomara que seja só esse jogo, porque a gente precisa dele nas bolas paradas, né? Por outro lado, o Plata entrou, muito bem na partida. E eu já adianto, hein? Não vai ficar reclamando, não. Vai sobrar pro Pedro de novo. Ele foi muito mal no jogo e deve perder a vaga de titular pro Bruno Henrique. Normal, né? O mesmo vale pro Luiz Araújo também, que dificilmente continua entre os 11, já que o Plata tem tudo para ser titular contra o Estudiantes. Entrou muito bem na partida. Samuel Lino também não vinha fazendo uma boa partida, né? E ainda tinha o Cebolinha no banco, que sinceramente não sei por que não entrou um pouco antes na partida, né? Demorou. O outro ponto é o Vina também, né? Não dá para entender porque ele não entra, cara. Se o Lino estiver jogando, pessoal, vamos entender um negocinho? Vamos entender um negocinho. Se o Lino estiver jogando, o Lino joga aberto. De vez em quando ele fecha, pega, dribla, faz a linha de fundo. Ele faz a linha de fundo. O Ayrton Lucas tem que ser usado, quando o Lino joga, como lateral. Lateral construtor. Mas a sua melhor versão não é essa, é de ala. Carrilheiro, em cima ali, ó, da linha, fazendo o fundo. Essa é a melhor versão do Ayrton Lucas. Entendeu? Nesse jogo, por exemplo, ele não fez sequer uma ultrapassagem para chegar à linha do fundo, para jogar como lateral. O Vina é muito mais eficiente que o Ayrton. Então, por isso que não dá para entender o Vina no branco. Agora, nesse jogo, por exemplo, a não ser que ele vai usar o Vina como titular contra o Estudiante. Aí eu tenho que chegar aqui e falar assim, ó, desculpa, mas se ele não usar o Vina como titular, agora contra o Estudiante, não dá para entender o Ayrton Lucas jogando com o Lino ali do lado esquerdo. Não dá. Mas o problema é que, mais uma vez, tá? O Felipe demorou demais para mexer. Sinceramente, não dá para entender. Tem banco de qualidade. Era um jogo para trocar mais cedo, porque tem a Libertadores na quinta. Descansar os caras um pouco mais, né? Mas o Felipe segura demais as substituições. Demora para substituir. Um jogo que estava controlado, uma diferença mínima, estava controlado, mas os caras que estavam no banco daria conta se entrasse. Então descansa um pouco mais, tira um pouco mais os caras do jogo, um pouco mais cedo. Deixou a Arrascaeta jogar quase o jogo todo. Então, assim, difícil, né? Difícil. Vou voltar a falar sobre esse assunto. A gente critica o Felipe Luiz aqui, porque tudo pode... Ele está fazendo um excelente trabalho, mas tudo pode melhorar, gente. Não se esqueçam que ele não tem um ano. Vai fazer um ano agora que ele está como treinador profissional. Treinou pouquinho a base, 2 anos de base só. Então ele tem que melhorar em determinadas coisas. Só a experiência, conforme for passando, ele vai pegando. E a gente aqui no canal vai falar o que acha, cara. Não adianta ficar com nervosinho. A gente vai falar o que a gente acha. Essa vitória reforça um dado impressionante, né? O Flamengo de Felipe Luiz é um visitante que impõe respeito. Só em 2025 são 21 jogos fora de casa, com 14 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Na Libertadores, por exemplo, ainda não perdeu longe do Maracanã. São 4 vitórias e 2 empates, incluindo
a classificação contra o Internacional no Beira-Rio. Isso explica por que o Mengão é líder isolado do Brasileirão e chega tão forte para as quartas de final que a gente vai ver tudo isso na quinta-feira. E já que falamos de Libertadores, a chave agora vira para o duelo contra o Estudiantes, quinta-feira, 21h30. O Maracanã vai estar lotado para a ida das quartas de final. O técnico Eduardo Domingues, do Estudiantes, já falou em coletiva, na Argentina. Respeita a história do Maracanã, mas garantiu que sua equipe vai saber jogar como visitante. Segundo ele, será preciso frieza e precisão para surpreender o Fla. Será que conseguem? Difícil, porque o Maraca deve estar pulsando. Pessoal, ele já deu a letra, Com esse comentário, quando ele diz assim que vai saber jogar como visitante, ele já deu a letra. Vai fazer exatamente o que 99% das equipes que enfrentam, até as grandes, que enfrentam o Flamengo fazem. Colocar 2 linhas de 5 bem compactadas na frente do gol e esperar por uma bola vadia. É assim que eles vão jogar. É justamente por isso, pessoal, que eu critico a postura desse time e do técnico, mesmo quando vence às vezes. Não dá para jogar, por exemplo, uma Libertadores como jogou contra o Juventude, se contentando com um placar mínimo. Se continuar assim, vai acabar eliminado novamente nas quartas de final para um time muito inferior, como já aconteceu nos 2 últimos anos, Caímos nas oitavas e nas quartas. Nos bastidores também tem muita notícia. José Boto, diretor de futebol, falou sobre Pedro e revelou que nunca houve intenção de vendê-lo. Mesmo depois da polêmica com Filipe Luís, ele garantiu que as críticas serviram para transformar Pedro em um atacante mais comprometido e decisivo. A prova disso é que depois daquela turbulência, o camisa 9 voltou a ser peça-chave, ajudando o time dentro e fora de campo. Pessoal, não sei por que o Boto vai voltar com essa história agora. Se foi perguntado, faz que nem político, meu irmão. Responde outra coisa. Pra que voltar nesse assunto que já tá superado? Parece que não pensa, velho. Mas tudo bem, vamos lá. E tem mais, Rossi vai dar entrevista coletiva nesta terça-feira, dito amanhã, direto do Ninho do Urubu, já projetando o jogo contra o Estudiantes. O goleiro que vive grande fase é um dos pilares dessa campanha sólida defensivamente. Foram só 10 gols sofridos fora de casa na temporada inteira. Um número que mostra equilíbrio e consistência. Família, vamos resumindo aqui, família. O Flamengo venceu, convenceu, quebrou tabu, se isolou na liderança e chega como gigante, para a Libertadores. A Arrascaeta brilha, Royal marca o primeiro, Pedro renasce. Não vamos esquecer dos Carrascal, que deu assistência, Entrou muito bem. Filipe Luís mostra a força do elenco e Rossi já começa a projetar a próxima decisão amanhã. O Mengão vive um momento mágico e a sensação é de que 2025 ainda reserva muito mais para essa nação. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. Crédito GL, Globo, coluna do Fla, Lance, site 90 Minutos UOL, Bala VIP, Mundo Bola. E não se esqueça, meu querido, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sino da notificação. Deixe o seu like. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras!